Oi, gente, tá começando mais um episódio do Entre Linhas e Histórias. Eu sou a Júlia. E eu sou a Manu. E hoje a gente vai conversar sobre um livro muito interessante chamado Kisama, Império das Capoeiras, escrito por Michael Tenfield. Esse livro é diferente porque mistura história e ficção. Ele mostra o Rio de Janeiro no século XIX, numa época em que o Brasil ainda vivia escravidão e muita desigualdade. E o mais legal é que o autor usa a capoeira, que é uma luta e também uma dança, para mostrar a força e a resistência do povo negro. É uma história que fala sobre coragem, liberdade e também muita cultura. Então, bora entender melhor o que aconteceu nesse livro e por que ele é tão importante. A história começa quando aparece o nome de um inglês chamado Daniel Woodruff, que teria vivido no Brasil. É como se o autor tivesse encontrado os escritos desse homem e a partir disso criasse toda a história. E essa história se passa num Rio de Janeiro muito diferente do que a gente conhece hoje. Era uma cidade cheia de contrastes. De um lado, pessoas ricas com muito poder e do outro, muita gente pobre e escravizada tentando só sobreviver. Nesse cenário surgiram dois grupos de capoeiras rivais, chamados os de Maltas. Uma delas era os Guiamus e as outras eram os Nagoas. Esses grupos viviam brigando entre si, mas todos faziam parte de um mesmo mundo, o mundo da resistência. Esses capoeiras eram, em sua maioria, pessoas negras, libertas ou escravizadas, que usavam a capoeira para se defender e também para encontrar liberdade num tempo muito injusto. E o livro mostra que a capoeira não era apenas uma luta, mas sim uma forma de expressão. Era um jeito deles mostrarem que, mesmo sendo oprimidos, eles ainda tinham voz, corpo, ritmo e cultura. Eu achei muito interessante como o autor mistura personagens reais e personagens inventados. Isso faz a gente perceber que muitas vezes a história do Brasil foi contada só do ponto de vista dos poderosos. Sim, e o livro vem para mostrar o outro lado, o lado do povo. Os capoeiras, que eram vistos como os criminosos naquela época, na verdade estavam lutando por respeito e liberdade. E dá pra sentir tudo isso na leitura. O autor descreve as ruas do Rio Antigo, o som dos berimbaus, as rodas de capoeira e até o medo e a esperança das pessoas. Parece que, a gente estava dentro da história, ouvindo e vendo tudo acontecer. Uma coisa que eu achei bem forte é como o livro faz a gente pensar sobre o racismo. Mesmo depois do fim da escravidão, as pessoas negras continuaram sendo tratadas de forma injusta. A capoeira, então, virou uma maneira de mostrar orgulho, de dizer, a gente tá aqui, a gente resiste. É verdade, o livro não mostra só lutas físicas, mas também as lutas de cada dia, as dificuldades, o preconceito e o desejo de liberdade. Eu gostei muito disso também. Dá pra ver que, o autor quer que a gente entenda o valor da cultura afro-brasileira, que faz parte da nossa história e da nossa identidade. Então, no fim, Kisama, o Império das Capoeiras, é um livro que fala sobre resistência, coragem e liberdade. Ele mostra que a história do Brasil também foi feita por pessoas simples, mas muito fortes. É uma leitura que faz a gente refletir muito sobre o passado e perceber que muita coisa que a gente tem hoje só existe porque outras pessoas lutaram por isso antes. Eu achei o livro muito emocionante. Ele tem ação, história, cultura e ainda traz uma mensagem muito importante, que a liberdade e o respeito precisam ser conquistados e valorizados todos os dias. É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado deste podcast. E se vocês ainda não leram Kisama, vale muito a pena. É uma história cheia de ritmo, luta e significado. Obrigada por ouvirem Entre Linhas e Histórias. Até o próximo episódio.